Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Lesson e hoje vou compartilhar com vocês formatação de tabelas e quadros para artigos científicos ou trabalhos acadêmicos, como TCC, por exemplo. Já deixem o seu like e se inscrevam, vai me ajudar muito no meu canal Educação Física Educa Evoluir Sempre. Esse vídeo é para o público acadêmico, mas no meu canal também tem propostas de aulas de educação física e atividades para os pais brincarem com os filhos. Confiram! Vamos nessa? Para apresentar a formatação de tabelas, eu revisei as normas de apresentação tabular do IBGE, 1993, e normas da BNT. Bom, então o primeiro passo é criar uma tabela. Então você vai vir aqui na guia Inserir, vai acrescentar aqui. No meu caso aqui, vou colocar um exemplo de 5 linhas e 5 colunas. Muito bem, antes de formatar as bordas das tabelas, eu gosto de acrescentar primeiro com os dados, porque fica mais fácil para visualizar, e aí depois eu faço a formatação das bordas. Então, vou colocar alguns dados aqui dessa minha tabela, vou criar algumas variáveis aqui. Muito bem, eu tive aqui um auxílio do The Flash, né, que me ajudou a digitar rapidinho. Agora nós vamos para o próximo passo. Então, eu criei a tabela e preenchi os dados. Lembrar sempre que a tabela deve exibir os valores estatísticos com o mesmo número de casas decimais. Então, aqui no caso, no estudo duas. Alguns números têm uma casa decimal porque após ele tem o zero, tá? Então, a primeira coisa aqui, vou centralizar os dados estatísticos. Eu vou vir aqui na guia Ferramentas de Tabelas, onde está Layout, vou centralizar aqui. A primeira coluna à esquerda, eu vou deixar alinhado à esquerda. Muito bem. Antes de formatar aqui as bordas, vou fazer alguns ajustes. Vou botar um pouquinho essa aqui desse lado. Ok. Tabela aqui também vou aumentar só um pouquinho. Muito bem. Agora, eu vou acertar as bordas da tabela. Lembrando que uma tabela deve possuir, no mínimo, estrutura formada por 3 linhas horizontais, onde 2 delimitam o cabeçalho e uma linha a parte inferior. Não possuir linhas verticais em suas extremidades laterais. Então, para fazer essa formatação, uma dica aqui. Clica nesse sinal aqui, essa cruzinha aqui, vai selecionar a tabela por inteiro. Você vem aqui em Design. Pega aqui, ó, no botão Bordas e tira todas as bordas. Vai facilitar. E aí, nós vamos na primeira linha, que é o cabeçalho, deve ser limitado por 2 linhas. Então, selecionei a linha, venho aqui em borda, vou colocar borda inferior, de novo, clico em borda, borda superior. Pronto, separei aqui a primeira linha. E agora, a última linha para delimitar a tabela, eu venho em borda, botão de novo, né? Borda inferior. Então, pronto, formatei aqui a minha tabela de acordo com as bordas e o conteúdo. No cabeçalho aqui, eu vou selecionar a linha e vou colocar em negrito. Vem aqui na guia página inicial, clicou aqui no N. Agora eu preciso colocar um título nessa tabela. Então, eu venho aqui na linha anterior, vou escrever tabela 1, 2 pontos, porque a numeração da tabela tem que ser em algarismos arábicos. Vou colocar um nome para essa tabela. Um exemplo aqui, valores dos testes dos participantes. Muito bem. Aqui tem uma opção, tá? Você seleciona onde está escrito tabela 1 e coloca em negrito. Pronto, você colocou um título na tabela, que toda tabela deve ter o título. E acima da tabela. Abaixo da tabela aqui, nós temos a opção de colocar a fonte no rodapé, se for necessário. Por exemplo, eu posso utilizar uma legenda, porque eu tenho uma abreviatura na minha tabela. Eu também, se eu utilizar a tabela de outros estudos para apresentar em um trabalho, eu coloco a fonte do artigo científico. E, se você também quiser, você pode colocar a fonte
se você fez a tabela, você pode colocar fonte elaborado pelos autores ou elaborado pelos pesquisadores, e também pode-se colocar aqui no rodapé a nota, que é esclarecimento de alguma informação. Então, aqui, eu vou fazer um exemplo aqui da legenda, 2 pontos, vou pegar esse rap aqui, ó, que está ali na flexão de 1 minuto, para, de repente, alguém leigo no assunto não entender que é repetições, e como eu coloquei uma abreviação, coloquei aqui 2 pontos e coloco repetições. E aí você pode vir colocar outras informações. Vou colocar aqui também a fonte, como eu elaborei, elaborado pelos autores. Lembrando que a tabela ela deve ser justificada, tá? Alguns artigos pode pedir centralizado também. Então, eu vou mostrar aqui onde que faz, ó. Vai aqui na página inicial, justifiquei. Vou justificar aqui também o texto. Já está justificado. Aqui também justificado. Bom, aqui na legenda, a fonte vai vir com tamanho menor. Então, aqui é tamanho 10, tá? E aqui também esse espaçamento é simples. Vamos acertar aqui. Espaçamento simples. 0 ponto. Ok. O conteúdo da tabela pode ter a fonte de 10 a 12, tá? Fica a seu critério. E o espaçamento simples, que você pode colocar espaçamento simples também. Deixa eu ajustar aqui no título, né? Zero. Ok. Muito bem. Aqui eu tenho a tabela formatada de acordo com as normas que apresentei. Outras considerações sobre tabelas. Como faço se a minha tabela tiver muitas colunas e não couber dentro das margens? Fiz outro vídeo com passo a passo. O link está abaixo do vídeo na descrição. O título do vídeo é Professor de Som, Formatação de Tabelas, Parte 2, Educação Física Educa, Evoluir Sempre. A resposta é: podem ser apresentadas em 2 ou mais partes colocadas uma abaixo da outra, separados por traço horizontal duplo. Outra pergunta: e se houver muitas linhas com poucas colunas? E quando uma tabela ocupar mais de uma página? Acesse o link que está abaixo do vídeo na descrição. Outras considerações: a tabela ela precisa ser autoexplicativa, ser inserida em um documento somente após ter sido mencionada no texto. Tabelas devem ser alinhadas de acordo com as margens do texto, e o espaço entre as tabelas e o texto pode ser de 2 linhas. Formatação de quadros. Não confundir tabela com quadro. Os quadros são compostos por linhas e colunas com uma moldura. As tabelas apresentam dados estatísticos. Então, se nós observarmos aqui no exemplo, vocês vão perceber que elas não são delimitadas por 2 linhas no cabeçalho e no final. Pelo contrário, tem todas as linhas, e nas linhas horizontais, no caso, né? E nas linhas verticais, são todas preenchidas, porque a ideia é apresentar informações, diferente da tabela, no qual tem o objetivo de apresentar dados estatísticos. Então, essas são as diferenças do quadro com a tabela. Obrigado e até a próxima!